Em Gênesis capítulo 1, versículo número 1, a palavra de Deus nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Aprendemos que a criação de Deus foi feita pela sua palavra. Aqui eu quero ressaltar 3 situações que a criação não foi feita pela palavra. São elas os céus, o homem e os anjos. Em primeiro lugar, Deus criou os céus. Em Salmos número 8, versículo número 3, a palavra nos diz: Quando contemplo os céus, obras de teus dedos. O salmista Davi menciona a criação dos céus sendo obras dos dedos de Deus. Imaginem a grandeza do nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus! Criou os céus com os dedos. Em Isaías capítulo 40, versículo 12, também ele nos fala sobre a grandeza do nosso Deus, onde ele mediu as águas na concha de suas mãos, e que tomou as medidas dos céus à palma. Não podemos imaginar a grandeza do nosso Deus, e foram estas mãos que criaram o homem. Somos obras das mãos do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele diz: façamos no plural. Dizemos então que Deus estava com Jesus e o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, nos diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, temos em nós o seu Espírito, o fôlego de vida. Deus soprou em nós o seu Espírito. Os anjos são espíritos, o que nos leva a crer que os anjos foram criados pelo sopro de Deus. Assim como Deus soprou o seu Espírito no homem, assim Deus soprou o seu Espírito formando os anjos, criando-os em série, muitos e muitos anjos, milhares e milhares de anjos. Deus nos criou do pó da terra, e seu Espírito é que nos dá vida. Somos obras de suas mãos. Ele nos criou com muito carinho, com muito amor, com muita sabedoria, pois hoje a ciência não consegue responder com profundidade o funcionamento do corpo humano. Somos obras das mãos do Senhor. Temos as marcas de Deus em nosso corpo. Ele nos moldou com os seus dedos e temos as digitais do Senhor em nosso corpo. Somos criaturas de Deus e para a nossa perfeição temos um espírito forte. Temos que nos conscientizar desse poder, pois Deus Todo-Poderoso está em nós e Ele nos fez muito grandes. Podemos ser pequenos no tamanho, mas diante de Deus somos muito grandes. Tão grandes que Ele nos criou somente um pouco menores que os anjos. Sim, eu disse um pouco menores que os anjos, conforme está escrito em Salmos número 8, versículo número 5. Ele nos diz também que de glória e de honra nos coroou. Podemos confirmar esta afirmativa nas cartas aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que nos diz, versículo 6, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Portanto, temos que assumir essa herança que nosso Pai Celestial nos concedeu. A palavra de Deus tem poder, assim como a nossa palavra também tem poder, pois o seu Espírito está em nós.
Mas para termos poder na palavra, temos que estar em comunhão com o Senhor, buscar a sua presença para combatermos o mal, não aceitar a derrota. Precisamos ter forças para não parar. Temos que profetizar vitórias para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa vida espiritual. A nossa oração torna-se uma realização para as nossas vidas. Temos que crer. A nossa palavra é movida pelo Espírito de Deus que está em nós. Deus quer o melhor para nós. E quando oramos e cremos, Deus libera a vitória em nosso favor. Creia, somos uma fortaleza em Deus. Jesus Cristo operou maravilhas e realizou muitos milagres que não estão relatados na Bíblia, além de todos os que já foram registrados nas Escrituras. Temos que assumir essa fortaleza, pois em João capítulo 14, versículo 12, a palavra nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Não devemos pensar que há uma distância entre nós e Jesus. Estamos mais próximos dele do que pensamos, pois os anjos estão a serviço de Deus em nosso favor, e Deus nos fez somente um pouco menores que os anjos. Temos que nos esforçar, conhecer a sua palavra e estarmos em uma condição máxima de intimidade com Deus. Amém? Eu sou Carlos Calmar. Finalizo essa mensagem dizendo para tomarmos posse desta herança que o Senhor nos proporciona, pois em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.